Halloween que foi votado por vocês no meu Instagram. Então, no ano passado, fiz este épico bolo de Halloween de 3 andares. Ele tinha teias de aranha, aranhas de chocolate, uma boca sangrando, uma abóbora no topo, um chapéu de bruxa, de tudo um pouco. Não pude postar no YouTube, no entanto, eu gravei a camada de abóbora na semana passada, então, se você ainda não viu, confira no meu canal. E então eu perguntei se você queria ver outra técnica que estava no bolo. Então aqui está. A maioria de vocês votou no efeito teia de aranha, o que é bastante interessante porque esse efeito existe há bastante tempo. Basicamente, é fazer teias de aranha com marshmallows, então vou mostrar como fazer exatamente isso. Mas também vou adicionar algumas outras técnicas. A primeira técnica é o efeito de buttercream cinza sombreado como concreto. Então, ainda não mostrei esse efeito no meu canal do YouTube, então este será um tutorial 2 em 1. Mas o que tenho aqui para começar é um bolo de chocolate de 6 polegadas, já com a primeira camada de cobertura. Então você vê que apliquei a primeira camada de buttercream de chocolate. E o que eu também fiz foi colocar o buttercream de chocolate que sobrou já em uma tigela. Então, quando se trata de colorir o buttercream de cinza ou preto, o que tenho certeza que muitos de vocês vão fazer nesta época do ano, é melhor começar com um tom mais escuro de buttercream, por isso mantive o buttercream na cor de chocolate. Então, antes de colocar a segunda camada de buttercream neste bolo, vou colorir o buttercream restante de cinza. Como mencionei, tenho meu buttercream de chocolate, cuja receita você encontra no meu canal. Agora vou adicionar um pouco de corante alimentar preto. Quando se trata de corante alimentar preto, recebo muitas perguntas e pessoas perguntando por que não está ficando preto ou por que tem um tom roxo. A verdadeira razão é que é muito difícil obter uma verdadeira cor de buttercream preto. Então, eu realmente prefiro usar cores em pó. Essa é, na verdade, uma coloração de chocolate. Então, é muito intenso e, portanto, você não precisa de tanto e vem em forma de pó. Eu usei os corantes alimentares em gel para preto, mas alguns deles criam um tipo de matiz roxo ou alguns deles criam um matiz mais azulado. Nunca é apenas preto, porque é claro que o preto é apenas uma mistura de todas as cores. Então vou adicionar um pouco deste pó preto diretamente no buttercream. Vou começar com cerca de 1/4 de colher de chá primeiro e ver como isso colore e vou misturar bem. A quantidade necessária depende do pó ou cor que você está usando. Claro, prefiro começar com poucas cores, pois depois de aplicadas, não podem ser removidas. Então vou ver como cada etapa de adição da cor afeta o buttercream. Está ficando mais cinza do que marrom, mas acredito que posso adicionar mais. Então, vou adicionar um pouco mais de cor, misturar isso e depois ver como fica. Então, eu posso ter mencionado isso em um dos meus outros vídeos. Mas o motivo pelo qual eu gosto de bater o creme de manteiga à mão é porque você está, na verdade, eliminando o ar ao mesmo tempo em que mistura a cor. Assim, a segunda camada de creme de manteiga fica mais fácil de aplicar, pois tem menos bolhas de ar. Então, mesmo que você deixe seu creme de manteiga branco, eu ainda recomendaria bater a mão antes de aplicar a segunda camada. Então, o creme de manteiga agora está com essa linda cor cinza. Na verdade, tem um toque de marrom. Eu pessoalmente não me importo com isso. Isso, obviamente, veio do chocolate que estava lá antes. E claro, se você estiver usando cores diferentes, seja gel ou pó, você provavelmente vai obter uma tonalidade um pouco diferente. Mas o mais importante é que você só quer uma tonalidade de cinza. Ao ver o efeito concreto pela primeira vez, achei que era uma marmorização de tons de cinza, mas não era. Tudo se resume à técnica que vem após esta etapa, que eu vou explicar. Mas uma vez que você esteja satisfeita com a cor, agora pode aplicá-la diretamente no bolo. Então, como de costume, vou pegar minha espátula e passar uma camada generosa de creme de manteiga. Então, pelo menos meio centímetro de espessura em toda a volta dos lados.
sobra pode começar a aparecer. E é isso que realmente queremos alcançar agora. Então, basicamente, esta é a reação de raspar no creme de manteiga quando está frio. Algo, eu acho, na gordura da manteiga basicamente começa a criar esse efeito de sombreamento e, portanto, cria essa aparência de concreto. Continuo nomeando como concreto, mas talvez não pareça concreto. Isso apenas criaria esse sombreamento incrível no creme de manteiga. É o mesmo efeito de qualquer maneira. Então, com minha espátula, o que vou fazer é raspar suavemente a superfície do creme de manteiga. Agora, claro, eu normalmente não faria isso, mas é assim que você começa a obter esse tipo de sombreamento. E basicamente, quanto mais eu faço isso, mais esse sombreamento acontece. Então, eu não estou adicionando diferentes tons de buttercream. Está acontecendo puramente por causa do frio do freezer e do raspador. Então, essa técnica funciona com qualquer cor. Seja você querendo fazer roxo, verde ou laranja para manter dentro dos temas de Halloween. Obviamente, eu escolhi o escuro porque queria uma base escura para o restante das decorações. Mas você pode ver todas as diferentes tonalidades que apareceram na superfície do bolo, então eu amo essa técnica por si só. O que eu vou fazer agora é limpar os cantos superiores porque, como eu raspei ao redor, obviamente afetou eles. O próximo passo é aplicar as teias de aranha que mostrarei em breve. Mas primeiro eu quero que este bolo esteja bem frio. Novamente, porque caso contrário, quando eu aplicar as teias de aranha, isso vai afetar o formato do bolo. Vou retornar isso ao freezer por mais 5 minutos e arrumar as teias de aranha. Ok, então aqui está a parte divertida e bagunçada. É fazer as teias de aranha de marshmallow. Então o que eu fiz foi esvaziar um saco inteiro de marshmallows em uma tigela de metal. Coloquei-a sobre uma água fervendo em fogo baixo por cerca de 15 minutos e apenas deixei lá. E o que acontece é que tudo se derrete junto. E quando você tenta misturar, você pode ver onde as teias de aranha começam a se formar. O marshmallow simplesmente derrete completamente e ainda tem essa espécie de elasticidade, que é o que forma o efeito de teia de aranha. Então, é sugerido por alguns que se faça isso com luvas. Já fiz isso antes, mas percebi que marshmallows grudam em luvas de plástico, então prefiro usar minhas mãos nuas. Mas eu tenho uma jarra de água muito quente aqui, então eu posso limpar minhas mãos imediatamente depois e tirar todo o marshmallow grudento. Então, sem mais delongas, vou direto ao ponto e pego um pouco de marshmallow. Quer dizer, isso é incrível. Você verá o que acontece quando eu estico isso. Realmente parece uma teia de aranha. Então tenha cuidado para não estar muito quente e eu vou esticá-lo. E quando estou satisfeita com esse efeito, coloco-o no bolo e basicamente vou enrolar o marshmallow ao redor. O bolo e ele vai continuar a se espalhar. Então essas partes massivas, onde fica tudo translúcido, ficam incríveis. Então eu vou passar no topo e nas laterais. Então eu realmente criei como um grande aglomerado aqui que parece um ninho de aranha. Me assusta, mas vou deixar já que gosto bastante. E vou pegar mais um pouco de marshmallow. Se o seu marshmallow não estiver suficientemente quente, vai endurecer e não esticará facilmente. Mas cuidado para não estar muito quente ao fazer isso. Então, mais uma vez. Evite tocar no marshmallow já colocado para não levantar creme de manteiga. Isso está parecendo incrível? Eu meio que esqueci da parte de baixo, então vou me concentrar na parte de baixo do bolo. Vi essa técnica em cupcakes. Também isso parece incrível. Para ser honesta, você não precisa de muito mais depois de ter feito isso. As teias de aranha me pegaram. Eu amo isso. Acho isso tão útil. E aqui estou parada com as mãos pegajosas. Então eu vou entrar com minha água quente, o que é muito bom de fazer. E você pode ver que o marshmallow sai muito facilmente. Então eu iria com as mãos em vez de luvas. Mas é claro que você pode usar luvas se quiser. Todos estão limpos, então não é bagunçado se estiver preparado. A única coisa é que você realmente não consegue fazer muito mais com os marshmallows restantes. Então você pode decorar outro bolo, mas eles não voltarão a ser um marshmallow normal. Então eu apenas molharia a tigela e me livraria dela. Mas vou preparar minhas outras decorações e então terminar o bolo.
Então, para terminar meu bolo de teia de aranha de Halloween, o que eu fiz foi, na verdade, fazer algumas decorações de merengue. Então, esta é apenas a minha receita normal de merengue. E o que eu fiz foi fazer pequenos círculos com o saco de confeitar. E eles vão ser pequenos olhos que estão espiando através das teias de aranha. E eu também fiz alguns formatos de ossos com o saco de confeitar. Então, você pode ver que quando se trata de merengue, você pode praticamente fazer qualquer tipo de forma e obter uma bela decoração sólida para um bolo. Então, vou espalhar esses pontos ao redor do bolo e terminar com um pouco de terra comestível, que são os pedaços do meu bolo, porque fiz um bolo de chocolate. Então, decorações realmente simples e vai ficar incrível quando estiver completo. Então, o que vou começar é anexando esses olhos. Então, eu vou entrar nos intervalos. O creme de manteiga agora está firme, mas macio o suficiente para eu incorporar o merengue diretamente, sem nenhum creme de manteiga extra. E então, em cima dos olhos, vou criar as pupilas com um pouco de creme de manteiga que sobrou de antes. Então, para quem viu meu recente bolo de desenho animado, eu disse no final que queria colocar cena de cemitério. Então vou adicionar mais creme de manteiga para que as migalhas do meu bolo possam grudar nele, e talvez eu faça algumas na parte inferior também. E então eu posso pegar alguns desses ossos de merengue e colocá-los em cima da terra e sobressaindo para realmente criar uma cena de Halloween ou assustadora. Então aí está, uma maneira realmente simples, mas eficaz, de decorar um bolo de Halloween. Só para terminar, e eu não faço isso há um tempo, mas porque o Halloween tem um certo aspecto mágico. Vou, claro, adicionar um pouco de glitter comestível por todo o bolo, só para dar um pouco mais de vida. O que é um pouco irônico, porque acabei de criar um cemitério. Pronto, espero que tenham gostado. Por favor, experimentem, mesmo que seja apenas o efeito de teia de aranha. Seja em um bolo pronto, talvez possa fazer isso em biscoitos ao invés de cupcakes. É uma maneira tão fácil de criar um bolo com aparência assustadora. Então, se você experimentar, por favor, me marque em @polos da Georgia. Visite meu canal para mais criações. E confira também o meu bolo de abóbora da semana passada. Espero que tenha um ótimo Halloween. Nos vemos em breve.